são um conjunto de normas fixadas na Constituição que estabelece os direitos dos cidadãos com relação à participação no processo político. Define como o indivíduo pode interagir na vida política de sua comunidade, todos os níveis, diretamente ou por meio de um representante. Os direitos políticos são uma conquista tardia da sociedade, tendo em vista que os estados e reinos sempre foram governados por alguém, mas nem todos podiam decidir ou opinar sobre quem seria a liderança. Até a Idade Moderna, inclusive, o problema do voto era mais grave, pois tratava-se de uma representação da estratificação. Foi a Revolução Francesa, iniciada em 1789, que questionou a igualdade dos homens e a possibilidade de cada indivíduo dar a sua opinião e participar de decisões. Esses direitos envolvem um conjunto de regras que regulam a participação da população de um país no processo político do mesmo. Mas o importante é que eles permitam a participação do indivíduo na vida política, concedendo-lhe o voto secreto, o poder de escolha e também a capacidade de se candidatar para cargos públicos. Além dessas condições, que são básicas na participação política, também integram os direitos políticos ao voto em plebiscitos e referendos, movimentos populares e organizações e participações em partidos políticos. Entretanto, cada país apresenta disposições específicas sobre a formulação do conjunto dos direitos políticos dos cidadãos. O que lamentavelmente ainda acontece é o que o regime autoritário persistente no mundo. A população não usufrui dos direitos políticos, não possui poder de participar dos processos seletivos e tampouco de alterar os destinos da representatividade política. O Brasil passou por momentos graves, no qual a população teve seus direitos políticos violados. Na Primeira República, apenas uma pequena parte da população tinha direito ao voto, porém as eleições eram fraudadas e os eleitores eram repetidamente ameaçados e forçados à escolha do seu voto. A década de 1930 permitiu uma ampliação do número de eleitores no Brasil, expandindo o direito ao voto a grande parte da população. Só que em 1937, Getúlio Vargas iniciou uma ditadura e suspendeu as eleições até 1945. Desta data até 1964, o Brasil viveu um período democrático, no qual a população pôde votar, participar politicamente, se organizar em partidos e movimentos sociais. Mas com o golpe militar, mais uma vez, os brasileiros tiveram seus direitos políticos afetados. Por mais de 20 anos, a população brasileira ficou alheia ao processo de decisão do presidente do país, o que só voltou a ser assegurado com a Constituição de 1988, que foi a consolidação da transição do regime autoritário, que foi a ditadura militar de 1964 a 1985, para a democracia, que é a nova república em que vivemos atualmente. A participação popular compreende as múltiplas ações que diferentes forças sociais desenvolvem para influenciar as formulações, execução, fiscalização e avaliação das políticas públicas e serviços básicos na área social, saúde, educação, habitação, transporte e saneamento básico e etc. A atuação popular na elaboração, implementação e fiscalização das políticas públicas ganhou amplitude sem precedentes, contribuindo para aumentar tanto a eficácia e a abrangência das ações públicas, como a capacidade de formulação dos movimentos sociais. Acabou.